Hora de conversar com Dora Kramer. O STF retoma hoje o julgamento de ações envolvendo o ex-presidente Lula. Só vou contextualizar o que está sendo discutido no STF antes de passar a bola, Dora. A decisão é sobre se os processos de Lula vão para a Justiça Federal do Distrito Federal ou de São Paulo e se o Pleno confirma a suspeição do juiz Sérgio Moro, ex-juiz, envolvendo os casos contra o ex-presidente. Pronto, contextualizado. O que deve sair desse ninho de mafagafos, Dora? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todo mundo. E eu ri, porque eu adoro essas perguntas. Essa aí é que vale, quem vai ganhar a eleição? Isso. O cara pergunta e boa sorte, Dora. Ai, mas eu vi o style dela subindo no muro, né? É claro que eu não sei. A primeira decisão é muito fácil, né? Eu não sei o que vai dar, se é para o Distrito Federal ou para São Paulo. Me parece, eu arriscaria ir para o Distrito Federal, para onde vão as ações, mas ela não suscita muitas discussões. Deve ser uma votação rápida. O segundo ponto é que a coisa pega, né? Porque essa questão da suspeição do Moro, ali há posições não apenas antagônicas, como absolutamente fortes. Certamente vamos assistir mais um show do ministro Gilmar Mendes, que ele é muito veemente nessa questão, ele sai de si nessa questão do Sérgio Moro. Agora, em termos de Lula, pouco altera. Na questão da eleição, da candidatura, de poder ser candidato ou não altera nada. Moro suspeito ou Moro não suspeito. Para a situação dos processos do Lula, é aí uma questão técnica, né? Porque se ele não for suspeito, os processos a serem retomados na instância inferior, eles vão levar em consideração, podem levar em consideração os procedimentos feitos lá na 13ª Vara de Curitiba pelo Moro, porque anula as decisões, as sentenças, mas não anula os procedimentos, tipo uso de provas e tal. Sobre o que eu acho que mais vai ficar aí mais discutido, mais questionável, é se o Moro for considerado suspeito, o efeito cascata disso em outros réus, em outros investigados, em outros processados, em outros condenados lá pela 13ª Vara de Curitiba. Aí vai ser uma guerra de advogados, todo mundo, uma discussão. Talvez o Supremo dê uma modulada, não sei se vai caber, para dizer, para circunscrever, como alguns ministros, como a Carmen Lúcia, já deram a entender, circunscrever todas essas decisões só ao caso do ex-presidente Lula. Dora, em primeiro lugar, você tá linda, eu amei esse colar. Nossa, maravilhoso. Ficou ótima a combinação com cinza. É verde, mas tudo bem. Ah, é um verde? É verde? Verde acinzentado. Ah, verde acinzentado. Essa blusa é verde? É. Mas, gente, onde? Verde Cadê? acinzentado. Não, protesto. Então vamos ter aqui uma polêmica judicial. Vamos levar para o STF isso daí. Tá. Ô, Dora, outra coisa. Eu me lembro que no começo do ano, houve uma entrevista com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e a pergunta era, qual é o plano do PT para 2022? Porque até então não existia a menor sombra de possibilidade de que o ex-presidente Lula, pelo menos não para a grande maioria, pudesse estar ali na disputa, né? Porque até então ele estava inelegível depois de tudo que aconteceu, Lava Jato e tal. E a Gleisi, eu me lembro que disse assim, não, a gente está confiando na volta do ex-presidente Lula. Eu falei, então Lula é o plano A do PT para 2022? Ela, não, veja bem, tentou dar uma certa disfarçada, mas era, né? Eles sabiam que isso podia acontecer, que o ex-presidente Lula podia voltar e voltar com tudo. Como a gente muitas vezes é pego de surpresa, né, por essas decisões do STF, pergunto para você, Dora, existe alguma possibilidade de que o ex-presidente Lula volte a ser inelegível até 2022? Essa discussão, ela está posta em algum momento ou já é descartado isso?
Olha, no momento é absolutamente descartável, porque eu gosto de falar das condições objetivas, né? As condições objetivas para isso acontecer são muito difíceis. Possibilidade há. Qual seria? A segunda instância, a primeira instância retoma todos os processos, eles vão para a segunda instância e ele é condenado 2 vezes. Basta uma condenação em segunda instância para ele voltar a ser inelegível. Ora, isso acontecer no prazo exíguo, a tempo dele concorrer no ano que vem, até tempo dele não concorrer dessa definição, é muitíssimo remoto. Eu acho mais fácil ele não ser candidato por questões políticas, eleitorais, né, de risco de perder e tal, uma série de coisas, do que voltar a ser impedido legalmente. Posso pular aqui, já que a gente está falando de cenários para 2022? Ô Dora, vamos falar sobre o meio de campo, sobre o bolo que está, o meio de campo que não se acerta, não tem pacto nenhum, está longe de ter um nome único. Tem ali algumas jogadas laterais, algumas conversas laterais e tal. Uma delas, ontem o Megali levantou aqui a informação sobre o Danilo Gentili, a gente falou um pouco sobre isso. O Gentili chegou a ter uma reunião com a Amoedo do Novo, estão ali no centro, o que mais? Tasso Gereissati e Luciano Huck tiveram também uma reunião. O que dá para a gente imaginar a partir desses encontros e esse aqui especificamente entre Gereissati e Luciano Huck? Sheila, é o seguinte, primeiro que eu não diria que são laterais, não. O que a gente está vendo, por enquanto, é uma confusão, mas no bastidor o que existe é uma tentativa de entendimento. Esse entendimento não foi construído, mas estamos há 1 ano e 4 meses da eleição, mais 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio antes da eleição. E essa é uma diferença crucial. Em 2018, esse pessoal, essas forças, esse pessoal não conversou um com o outro. Foi todo mundo, cada um do seu lado, ou seja, brincaram separados naquele carnaval. E esse ano estão tentando não fazer isso. O que me chamou a atenção, o último fato dessa movimentação é a entrada do Tasso Gereissati no jogo. Acho que isso é menos importante do que o encontro dele com o Huck. O encontro dele com o Huck faz parte dessas conversas que não param de acontecer nos bastidores. Elas são constantes. É uma peça de... Quando é que ele entrou nessa história? Quando, segunda-feira, o Bruno Araújo, presidente do PSDB, deu uma entrevista botando o nome do Tasso Gereissati no jogo. O PSDB, que já tem o Dória, que já tinha o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e surpreendeu todo mundo. E aí, Tasso Gereissati, né, um senador de peso, que em princípio não gostaria de ser, e aí eu fui atrás de conversar, saber que história é essa. A história é o seguinte, é para reforçar a colocação do Tasso, o nome do Tasso, veja, ele é integrante da CPI também, isso é importante. Então vai ter vitrine, né, Dora? Vai ter vitrine agora. Vai ter vitrine. Essa entrada é para reforçar a posição do PSDB, né, nesse jogo, nessa articulação, nessa tentativa de construção de um entendimento. E ela reflete também uma rejeição interna ao ao governador João Dória. Ele, quer dizer, isso afasta ele, quer dizer, dá uma diluída no protagonismo dele e reflete essa rejeição, uma rejeição que até surpreende as pessoas. Por que ela acontece? Primeiro, porque ele não tem conseguido transformar em capital eleitoral a atuação absolutamente exitosa dele em relação à vacina. Hoje, 80% ou 90% da vacina aplicada no Brasil é do Instituto Butantan, é a Coronavac. Então, isso é inequívoco. Mas ele não consegue, ou não conseguiu até agora, transformar em capital eleitoral. A outra questão é que ele é visto, isso até dentro do PSDB e até deputados de São Paulo, como um político assodado, desleal, né? E politicamente inábil, né? Um tanto arrogante, alguém com uma identificação excessivamente paulistana do ponto de vista do estereótipo, né? Então, a entrada do Tasso nesse jogo, por hora, é só isso. Não quer dizer que será ele o escolhido, nem mesmo quer dizer
que o PSDB terá cabeça de chapa, porque o próprio senador Tasso Gereissati disse, conversei com ele, disse que, olha, não está de forma alguma afastada a possibilidade de a gente, PSDB, precisar abrir mão se na construção desse entendimento for ficar posto que outro nome de outro partido é melhor, é mais viável eleitoralmente. No momento, o que é preciso todo mundo ter, a palavra de ordem é desprendimento. Mas isso é super difícil, porque é muito bonitinho de falar, mas na prática, desprendimento é algo que demanda algo que político, ou qualquer pessoa, né, que almeje o poder, não pode, em geral, não abre mão, que é a ambição, né? Então, aí, a coisa pode desandar por aí, mas que eles estão com vontade de construir esse entendimento para ver se entram nessa avenida entre a PT e Bolsonaro, você não tem a dúvida que eles estão. Se vão ter competência para fazer, são uns 500 que veremos adiante. Ô Dora, duas coisinhas. Primeiro, adorei o estereótipo do paulista. É assim que nos enxergam? Com pullover, mocassim. Tem o paulista, que é o real, né? As pessoas que moram em São Paulo, e tem o estereótipo. Porque se você ficar fazendo, não, mas ele é muito identificado com o paulista, aí parece que todo paulista anda de cativira amarradinho, né? Mas o estereótipo, o que eu chamo às vezes... Mas, Dora... Bom, vou falar. Agora já comecei, vou falar. Paulista para o mal. Porque nós também tem para o mal, não tem? O malandrão. Não, tá tudo bem, não tem problema. Eu lembrei de um personagem do programa humorístico chamado Hermes e Renato, que é o Luiz Bossa. Não sei se você já viu, acho que a Dora tem mais do que fazer do que assistir Hermes e Renato, mas eu adorava. E o personagem é um boçal mesmo. Falou, eu sou um cara muito louco, você tá ligado? E o pessoal de São Paulo fica doido com esse personagem. Só que tem um amigo meu, o Roman Laurito, um querido amigo, nascido na Argentina, mas criado no Rio de Janeiro, então ele tem um espírito carioca, e um dia ele falou, Mega, não fica chateado, bicho, mas é exatamente assim que a gente enxerga vocês de São Paulo. E segundo, Carla, eu tenho 2 retornos. Um é do meu celular e outro é do meu computador, né? E há uma ligeira mudança de tonalidade entre eles. Pelo retorno do meu computador, é verde. Eu peguei até um martelo aqui, Dora. É verde. Pronto. Bateu o martelo. Tá bom. 50 tons de verde. Vocês criam polêmica pra inflar a live, diz o Marcos. Tá certo, Marcos, é isso mesmo. É isso mesmo. Dora, um beijo. Como é que é, Dora? Acabou essa... Eu apoio o Marcos, acho que fica criando polêmicas, aí essa do verde, precisa... Não tem polêmica, é verde e pronto, conforme acessou seu computador. É verde. O martelo falou, beijo, Dora, até terça. Beijo, tchau.